Você já parou pra pensar quem foi o primeiro Shinigami de Bleach? Antes da Soul Society, antes do Gotei 13 e até mesmo antes de Yamamoto fundar tudo. Existiu alguém que deu início a esse poder espiritual, que hoje conhecemos como Zanpakuto Kido, um ser tão antigo que o próprio tempo esqueceu dele. Mas e se eu te dissesse que as pistas sobre essa origem são espalhadas desde os primeiros capítulos no mangá, só que ninguém percebeu? Pois hoje a gente vai mergulhar fundo no maior mistério de Bleach, a história do primeiro deus da morte. Antes de continuar o vídeo, deixa um like e se inscreve no canal para me ajudar. Bora pro vídeo. Tudo começa muito antes da criação da Soul Society. Kubo deixou bem claro que o equilíbrio entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos existia muito antes dos Shinigamis. Isso significa que havia um guardião original responsável por manter essa balança espiritual. Alguns fãs acreditam que esse pode ter sido o precursor da energia conhecida como Heiatsu, a mesma que dá a forma a Zanpakuto. E adivinha, o Rei das Almas pode ser a chave para essa origem. Ele foi selado e usado como pilar para sustentar os mundos. Mas e se antes disso ele fosse o primeiro Shinigami? Um ser tão poderoso que precisou ser contido para evitar o colapso da realidade. O Rei Quincy é dito como o primeiro filho do Rei das Almas, mas o interessante é que o próprio Rei Quincy tem a habilidade de tirar e dar poderes espirituais. Esse é exatamente o tipo de domínio que um Shinigami primordial teria. Isso faz muitos acreditarem que o Rei das Almas foi o ponto de origem de tudo. Shinigamis, Quincy's e até Hollows. Ele seria a entidade inicial, e Yamamoto seria o primeiro humano a herdar consequentemente essa energia, transformando o poder divino em técnica de espada. Ou seja, o verdadeiro primeiro Shinigami pode ter sido o próprio Rei das Almas, e Yamamoto o primeiro a se tornar um Shinigami mortal. Mas existe uma teoria ainda mais sombria. E se o primeiro Shinigami não fosse um salvador, e sim um destruidor? Alguns fãs especulam que o nascimento do primeiro Shinigami aconteceu como uma resposta natural ao surgimento dos Hollows. Quando as almas começaram a se corromper, o universo reagiu criando um ser capaz de purificar. Porém, esse poder era instintivo, caótico e impossível de controlar. Essa criatura, mais espírito do que pessoa, seria o protótipo do que mais tarde se tornaria um Shinigami. Uma entidade que vagava entre os mundos usando energia espiritual para limpar as almas, mas sem entender o que fazia. Um verdadeiro deus selvagem. E o mais curioso é a própria existência da Zanpakuto parece se derivar disso. O próprio Etsu, o criador das primeiras lâminas, revelou que foi ele quem materializou o poder espiritual na forma de uma espada. Então isso significa que antes disso os Shinigamis lutavam apenas sua força bruta, talvez exatamente como esse primeiro deus da morte fazia. A transformação dessa energia em lâminas personalizadas foi o que deu forma ao Gotei 13 e ao sistema que conhecemos hoje. Então o primeiro Shinigami era puro instinto, puro poder, e os que vieram depois aprenderam a controlar o caos. É aí que Bleach fica genial. Kubo nunca afirmou quem foi o primeiro Shinigami, mas deixou um enigma em aberto de propósito, porque no fundo todo Shinigami é uma fagulha desse poder primordial, o equilíbrio entre a vida e a morte que mantém o universo estável. O primeiro Shinigami talvez nunca tenha sido uma pessoa, e sim um próprio conceito de purificação espiritual, um ser que deixou sua marca cuja existência ecoa em cada golpe de um Zanpakuto. Agora me conta nos comentários, você acha que o primeiro Shinigami era o Rei das Almas, ou a entidade mais antiga esquecida? Porque se Kubo algum dia decidir revelar essa origem, pode apostar, o universo de Bleach nunca mais será o mesmo. Bom, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo.